Boa noite! Sejam todos bem-vindos à quinta live do AGO ABC, Associação Gremista Otaviano, Recreativa, Cultural e Assistencial. Sejam todos bem-vindos. Hoje o convidado é prata da casa do 8º Grupamento de Bombeiros e também é prata também do Grêmio. Olha que maravilha aí. Bom, a nossa diretoria executiva, ela é formada pelo diretor-presidente Edson Limed Guedão, diretor vice-presidente, diretor financeiro e primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo e primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro geral Luiz Mansur Filho, também é formado pelo nosso Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrido Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos e o relator Geraldo Mangela da Vó, também formado pelo Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário, olha o secretário, hein? Secretário é o José Ribamar da Silva, relator Odair Marques, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do departamento feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardi, diretor de relações públicas Jair Donizete Carneiro e o diretor de patrimônio e diretor de esportes José Luiz da Silva. Meus amigos, esse é o grupo formado aí pelo AGO ABC. Deixa eu anotar aqui para não sair nada aqui, né, meus queridos? E vamos lá, os aniversariantes do mês, do dia de hoje até segunda-feira, dia 29. Parabéns aos aniversariantes. Nós desejamos saúde, força, paz e muita fé nesse momento que nós estamos passando, hein? Muita fé mesmo, união, não desanima. É o que nós desejamos também para todos, mas principalmente aqui para os aniversariantes do mês aqui, que vamos comentar aqui. Então, o dia de hoje, quem é o aniversariante do dia de hoje? Dia 23 hoje, quem está fazendo aniversário hoje? Gomes Melo, Luciene Tata, Everaldo Silva Leite, Victor Fernandes. Amanhã, dia 24, quarta-feira, Alain Marques Bueno, Marcos Aparecido Morgon, Marcos Palumo, Baque Castro, Anderson de Aguiar. Quinta-feira, dia 25, olha aí, quinta-feira, José Anderson Aragão, Alcides Canedo da Costa, Márcio Graça Souza, Karen Helena Dalbianco e Fábio Mesquita. No dia 26, sexta-feira, Rodrigo Uceda Bete, José Carlos Prudêncio, Luciano Simões, Hammurabi Miranda. No sábado, dia 27, José Alves da Costa Neto, Adilson de Toledo Souza, Jorge Alexandre Marsic, Fernando Souza Brito, Regiane Antônio, Clodoaldo Cordesco, Murilo Bianchi, Adriano Aranão. No domingo, dia 28, Kiyoshi Okura, Antônio Cláudio Carneiro, Sidney da Silva, Luiz Pesce de Arruda, Luiz Pesce de Arruda,
Jair Marques. E na segunda-feira, dia 29, Manuel Gouveia. E aí, semana que vem, eu vou falar aí, finalzinho de março, aniversariantes, e o começo de abril, meus amigos e minhas amigas. Estamos aguardando aqui o nosso convidado aqui pedir autorização para mim aceitá-lo para a gente começar a nossa live. Enquanto isso, eu vou falar aqui a biografia do nosso convidado. É o segundo tenente PM da reserva José Luiz da Silva, casado com Fátima Marques da Silva, 54 anos. Opa, ele já está pedindo aqui. Espera aí que eu já estou aqui. Tenente José Luiz. Deixa eu aqui dividir a tela com ele aqui. Bom, então continuando aqui, vamos começar continuando. Segundo tenente PM José Luiz da Silva, casado com Fátima Marques da Silva, 54 anos, uma filha que se chama Natália Marques da Silva. Graduado em licenciatura plena e bacharel em Educação Física. Permaneceu durante 28 anos nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo que a maioria no Corpo de Bombeiros. Ingressou como soldado PM em 1987, promovido a cabo em 1989, promovido a terceiro sargento em 1990, promovido a segundo sargento PM em 1993, promovido a primeiro sargento PM em 2002, promovido a subtenente PM em 2009. Passou para a inatividade em 2015 como segundo tenente PM da reserva. Em 2016, iniciou sua vida acadêmica no curso de licenciatura plena e bacharel em Educação Física, que foi concluído em 2019. Durante o tempo que permaneceu na Polícia Militar, trabalhou no 33º Batalhão, 8º Grupamento de Bombeiros, 7º Grupamento de Bombeiros, e depois retornou para o 8º Grupamento de Bombeiros. Após a formatura de soldado PM, trabalhou alguns meses no 13º Batalhão no policiamento de área. No Corpo de Bombeiros, trabalhou no Serviço Operacional de Atendimento de Ocorrências, Incêndio, Salvamento e Resgate por 20 anos. Foi instrutor na Escola de Soldados em São Caetano, de 1992 a 1994. No serviço administrativo, trabalhou por 7 anos nas seguintes funções: auxiliar do comandante de posto de bombeiro, vistoriante de edificações para a concessão de auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, licitação e compra de equipamentos e materiais, e hoje, atualmente, ele é o nosso diretor de Patrimônio e Esportes da AgroAPC. Seja bem-vindo, meu ilustríssimo tenente da reserva José Luiz. Tudo bem, tenente? Tudo bem, tudo tranquilo. E você? Eu estou bem, graças a Deus. E a pergunta é o seguinte: o que vossa pessoa fazia antes de fazer parte da Gloriosa? O que você trabalhou? Deixa eu fechar aqui enquanto você fala. Eu sou um verdadeiro retirante do sertão, vamos dizer assim, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, cidade de Itapiratiba, nasci numa fazenda Barreiro, e trabalhei muito tempo na lida, como se diz, na roça, né? Eu tenho a honra de dizer que eu peguei o café, plantei, ele nasceu, eu cultivei, eu sequei, eu limpei, torrei e tomei o mesmo café. Interessante, né? Fez parte da minha vida e foi um aprendizado muito grande. E depois, posteriormente, fui para São Paulo, em 85, e aí trabalhei 2 anos de metalúrgico na Arno SA, ali na Moca. E aí, em 87, que eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E para você foi um choque também, o mundo civil com o militar, até você se enquadrar, ou foi fácil? Para mim foi fácil, porque eu já tinha tentado... Meu sonho, na verdade, era ser piloto de caça, né? Eu prestei 2 vezes concurso na Academia da Força Aérea, na AFA, lá em Pirassununga, porque eu sou da região, mas não passei. Aí eu criei um lema que toda vez que você fazer um concurso que você vê muito japonês, você pode esquecer que você não passou. É verdade. Os caras são bons mesmo. É verdade. Tem razão. Tem razão. Porque assim, não tem... japonês, assim, ou ele é bom demais, ou ele, não, entre aspas, não vale nada, né? Porque não tem japonês mais ou menos. E geralmente eles são sempre mais, nunca menos, né? E...
Mas assim, eu sempre tive uma forma de ser militar, vamos dizer assim, disciplinarmente falando, né? Tem um irmão meu que fala que a polícia só me ensinou a fazer continência, porque eu já nasci militar. Porque eu sempre fui uma pessoa bastante doutrinada, bastante disciplinada. O Chatão Futebol Clube, no bom sentido, né? Que o pessoal fala, Caxias. Mas sempre procurando fazer o bem e o melhor para as pessoas, né? Então, para mim, não foi muito choque, né? A única diferença foi a saída, né, do interior para vir para São Paulo, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, via tudo que... E eu, na verdade, às vezes eu até brinco, tá falando com a minha filha hoje, né? Que até os 6 anos eu era semi-irracional. Porque a gente vivia na roça, a gente não tinha contato com pessoas com roupas, né? Então, a nossa roupa é aquela roupa feita de saco de açúcar, né? O pessoal que é do interior sabe disso. Então, quando você vê alguma pessoa vestida, com a camisa de manga comprida, com a calça comprida, eu fui colocar a calça comprida, eu tinha 13 anos de idade. Então, a gente achava diferente. E tudo que é diferente, você assusta. A gente corria, entrava debaixo da cama e ficava, aí, aos poucos, parecia bicho, né? Aos poucos a gente ia saindo. Mas é isso que eu falo, assim, é todo um processo, uma contextualização do que a gente e eu vou entrar nesse assunto posteriormente, o ambiente que a gente vive, a gente carrega para o resto da vida. Né? E eu falo que a gente é 90% ambiente. Né? Tudo que você conviveu na infância, na sua adolescência, você carrega para a vida inteira. E é isso que a gente aprendeu. E eu mexi muito com animal. Então eu aprendi a mexer muito com animal. E eu brinco com as pessoas acham que é até estranho, mas quando elas vão na fazenda, elas percebem, né? Que o burro, eu trabalhei muito com burro, com cavalo, eles te conhecem, né? Então eu vou ensinar aqui pro pessoal aí. Quando eles te conhecem, ele coloca as 2 orelhas para frente. Quando ele não te conhece, ele coloca as 2 orelhas para trás. Quando ele está na dúvida, ele fica oscilando, tá? Oscilando. Pode ver. Então, quando você for cavalgar, você subiu no cavalo, ele colocou as 2 orelhas para trás, se liga que ele é disparado. Pô, interessante, Zé. Pô, e só tem você de militar na família ou teve outros, Zé? Tive um irmão que ele foi do exército um tempo, mas ele saiu, que ele foi sargento temporário, né? Ele deve ter ficado, acho que uns 6, 7 anos. Aí, posteriormente, ele saiu. Então, mais foi esse choque, né? Essa diferença, né? Mas eu penso assim, no meu conceito, né? Eu acho que foi até bom, né? Essa vivência que eu tive, né? Esse aprendizado lá, que eu falo assim, não querendo menosprezar os seres humanos, mas a convivência com os animais te ensina muito, né? E isso acho que agregou muito na minha formação também. Muito bom. Agora, vamos lá. O nosso tema de hoje é interessante. Atenção, gente. Olha só. Envelhecimento e exercício físico. Eu lembrei de uma reportagem da Gabi lá, Maria Gabriela. Ela estava entrevistando um médico dos Estados Unidos. Foi muito interessante. E ele era formado numa área geriátrica aí. E quando ela passou a palavra para ele já começou falando assim, ó, Gabi, a partir dos 30 anos, o corpo vai te preparando para morrer. Capaz, quase cair de costa. E, para começar, eu vou começar perguntando o seguinte: qual a diferença de licenciatura plena em Educação Física e bacharel em Educação Física, meu amigo? Essa é uma pergunta muito interessante. Qual a diferença? Sobre os 30 anos, daqui a pouco eu te respondo. Então, a diferença é assim. A licenciatura em Educação Física, ela tem um caráter mais pedagógico. O que é um caráter pedagógico? Então, quem é formado em licenciatura em Educação Física, ele vai trabalhar nas escolas. Só nas escolas. Então, eles não podem, por exemplo, dar aula em academias, não pode trabalhar com alto rendimento em esporte. Então, ele vai trabalhar na escola. E assim, cada faculdade, pelo menos a Unip, né, que eu estudei, ela diferencia licenciatura e bacharel. Então, aí eu quero fazer só bacharel. Então, eu vou fazer bacharel, só que eu posso trabalhar em academia com esporte de alto rendimento, mas eu não posso dar aula para escola. E porque no começo eu achei não muito interessante, mas depois eu percebi que é interessante. Por quê? Tinha uma disciplina lá que a gente aprendeu na licenciatura que chama aprendizagem na psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Então, como o tema é envelhecimento, né, o pessoal fala, pô, você vai falar de criança agora? Eu vou falar de criança. Por quê? Tem tudo a ver. Você não pode falar do fim se você não falar do começo, né? E aí essa disciplina, ela ensina você desde o nascimento da criança, né, até ela chegar praticamente aos 16 anos, que é a hora que ela está saindo do ensino médio. E como eu falei, todo esse aprendizado ela carrega para uma vida toda. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, você tem, por exemplo, uma criança. Então, para quem tem filho ou para quem tem neto, vai entender o que eu vou falar. Então, quando você tem um filho pequeno, né, ele tem um processo, né, que é o processo de manipulação
estabilização, equilíbrio e depois locomoção. Então, na manipulação, ele começa a pegar as coisas. Então, ele pega no seu dedo. Aí, às vezes, a mãe fala, ó, que legal, ele tá pegando no dedo da minha... tá me reconhecendo, pegando o dedo da mãe dele. Tudo bem, tá certo, que é o mais próximo que ele tem, mas ele vai pegar em qualquer lugar, que é um aprendizado. Depois ele pega, depois ele agarra. Aí depois ele segura e puxa. E depois ele tenta alcançar. Então você pode ver que uma fase da criança, ele começa a pegar as coisas, e aí no começo ele faz com uma mão só. E depois ele começa a pegar com as duas e puxar para ele. E aí uma outra fase, que as pessoas, nós erramos, eu errei, eu não sabia disso também às vezes, né? Que ele tenta arremessar. Então o que é arremessar? Então você pega uma chave e ele vai desenvolvendo os sentidos dele. Por exemplo, audição, visão. No começo, a luz, ele fecha o olhinho. E depois ele começa a ficar olhando para a luz, que é interessante, que é um aprendizado que ele está se redescobrindo, porque até então ele era refém da mãe. E aí, na chave, quando chave começa a balançar, ele ouve o barulho, aí ele fica assim, espantado. Aí ele começa a jogar a chave no chão. Aí as pessoas falam assim, para de jogar as coisas no chão. Você está impedindo o aprendizado dele. Lógico, você não vai colocar um copo de vidro para ele jogar. Mas coloque, isso é um processo de aprendizado, que até a gente, com o tempo, por exemplo, quando você começa a arremessar alguma coisa, a criança, né, ela arremessa aqui, ó. Aí, com o tempo, você começa a entender que se você fazer um movimento biomecânico do corpo, você tem mais alcance de jogar. Então, esse é um processo. E aí aí você entra no segundo ano de vida, no quarto ano de vida, que você trabalha muito com a fantasia da criança, da inventividade, 5, 6 anos, quem de nós, acho que você fez também, de pegar o cabo de vassoura e falar que é um cavalo, sair galopando. Então, isso é um processo que a pessoa vai criando dentro dela. E uma coisa que eu falo, que a criança, toda criança gosta, depois de cresce, ela perde, que é brincar, correr e brincar. Né? Toda criança gosta de correr e brincar. Aí depois que você cresce, você fica adulto, tem uma frase que eu falo assim, a gente quando é criança, a gente tem a fantasia do correr e brincar. Aí a gente fica adulto, a gente esquece tudo disso, né? E aí ela vai crescendo. Aí cada ano, cada etapa da vida dela, ela vai tendo um tipo de aprendizagem. Então, o professor de educação física, também o professor da rede de ensino, ele tem que saber o que ele vai passar para esse aluno para ele não interferir no processo de aprendizagem. Né? Então, por exemplo, por que o aluno, a criança, ela começa a ter matemática aos 8, 9 anos de idade? Porque a partir dessa idade que ele entende a lógica. Ele entende a lógica. Por que dividir uma coisa com outra vai dar isso? Porque até os 6 anos, a criança apresenta um fenômeno chamado de anomia. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que às vezes ela faz coisa errada e você vai lá. O que você tem que fazer? Você tem que educar, orientar. Mas você não vai lá, isso é errado. Ela olha para você e fala assim, mas é errado por quê? Aí, tem aquelas frases do porquê, né? Mas por quê? Mas por quê? Porque ela tem ânsia do conhecimento, né? Aquilo que nós conversamos em off antigamente. Né? O conhecimento, ele muda as pessoas. Ele muda o mundo. E aí, nesse processo, vai. Aí, por exemplo, no esporte, hoje tem sub-9, sub-10, né? Sub-6. No meu conceito, pelos conhecimentos que eu tenho da faculdade. É um erro, porque você estimula a competição. E nessa fase, você tem que estimular o quê? O trabalho em equipe, a cooperação. Né? Então, você tem que competir? Sim, que a vida é uma competição, mas ela não pode ser só isso. Né? A criança tem que brincar. No futebol, você vê hoje, a gente discute de vez em quando sobre futebol, né? Os jogadores eles não têm inventividade, eles não têm habilidade, porque ele é tolhido na fase mais crucial do aprendizado dele, que é nessa fase de 6, 7 anos. Então ele tem que obedecer tática. Na cabeça dele, isso é uma coisa louca. Só que ele tem que obedecer. Então, por isso que o jogador ele fica mecânico hoje, né? Todos os jogadores são mecânicos, porque ele não teve esse aprendizado lá. Então, depois que você não teve esse aprendizado, você não recupera mais. São etapas, né? Você não consegue, e aí você queima a etapa. Aí entra mais para os 10, 12 anos, onde que dá mais a iniciação esportiva, né? Eles começam a desenvolver mais as suas capacidades, as suas habilidades. Aí você pode já impor um tipo de treino mais, né? Até mais forte para eles, mais sistematizado, que eles vão absorver e desenvolver. Aí até os 16 anos. Aí, a partir de 16 anos, na verdade, você só acrescenta alguma coisa. Mas o que você né? Tem chamado de repertório motor, né? Você já tem todo um repertório. Não sei se você, quando fez escola de soldado, né? Às vezes o sargento falava assim, sentido. Tinha cara que abria as pernas, fechava as pernas, levantava os braços, ele não sabia o que ele fazia. Por quê?
ele não teve um aprendizado para ter uma coordenação motora de fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é abaixar, né, juntar as mãos e juntar os pés, as pernas. Então, ele não teve esse aprendizado, ele não teve. E o professor de educação física, eu sempre falo isso, né, não é porque é puxar a sardinha, não, né. Ele tem uma gama de informação para passar para essas crianças, para eles serem melhores no futuro. Por exemplo, a gente vai falando em exercício, né? Se você não incentivar a prática do exercício, ele não vai fazer exercício, né? Então, você pega nos Estados Unidos, todo mundo faz exercício físico na escola, ou as atividades físicas na escola, desde os primeiros anos, né? Até na universidade. Então, você incentiva. Eu sempre falo, tudo aquilo que você não pratica, você deixa de fazer, você para de fazer. Então, esse é o processo Muito interessante mesmo, hein? Tudo começa no começo para a criança mesmo, né? Agora, a partir de que idade o nosso corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento aí? Porque isso que você... É o que você falou dos 30, né? Eu costumo dizer que até os 30 é a pirâmide da vida, né? Até os 30 ascendência, depois dos 30 decadência, né? Aí o pessoal fala, pô, mas é assim, né? E tem estudiosos que dizem, né, que você começa a morrer a partir do dia que você nasce. Se você analisar, ele não está errado, porque você está mais perto da morte, né? Concorda? Lógico, isso é ser um pouco pragmático, né? Pô, você está sendo negativista, mas não é. É para que você possa entender que você tem que construir algo que você faça o quê? Prolongue a subida da pirâmide e quando ela começar a cair, ela tem um declínio não tão acentuado. Então, essa é a finalidade, e não é só exercício físico. O exercício físico, mais para frente eu vou falar, ele é 30% do seu condicionamento, né? Então, existem outros fatores que vão te levar a ter uma vida saudável, né? Então, por que acontece a partir dos 30? Você pode ver os jogadores de futebol. Geralmente, ele joga até os 35. A partir dos 30, ele começa a perder capacidade de executar aquela atividade fim dele. E aí ele começa... Então, se você fez uma boa construção até os 30, a tendência natural é que você tenha esse declínio, né? Que a gente fala que é a fase do declínio. Então, do 30 até os 40 é a fase que você começa a perder um pouco só. Mas a partir dos 40, né? Aí começa a ganhar isso que você ganhou aí. Cabelo branco, óculos e eu óculos, né? Então, assim, as rugas... Então, você vai perdendo, é natural. E a cada década... você vai perdendo gradualmente cada vez mais. E aí vem, que eu falo, que é as doenças crônico-degenerativas. E umas delas, eu vou citar duas aqui que é mais importante, foi o trabalho do CCC que eu fiz na faculdade, que os nomes são, vou falar o nome técnico, mas vou explicar que é bem simples. É osteopenia e sarcopenia. Osteopenia você perde massa óssea e a sarcopenia você perde massa muscular. Por que eu falo esses dois fatores são tão importantes? Porque... Ô, Luiz, eu levei um susto agora, eu entendi choperia. Opa, choperia, velho. Mas continua. Choperia, velho. Sarcopenia e osteopenia. A osteopenia é um pré da osteoporose, né? Então, assim, você perde a capacidade de sustentação, né? Então, você não tem sustentação. E aí, o que acontece? No meu TCC, eu defendi uma tese lá, que o idoso, ele morre de dois fatores, assim, maior proporção. Que é gripe, por isso que tem vacinação para idoso, e queda, né? Quando o idoso tem uma queda, dependendo da idade dele, ou ele fica, geralmente ele fica com sequela, ou ele vai com uma cadeira de roda, ou ele vai para a cama. E da cama, ele não volta mais, né? Então, esses dois fatores são muito importantes. Aí, o exercício físico, mais para frente a gente vai falar, o exercício físico entra, né? De forma para ajudar. E tem outras doenças, né, que advêm da idade, né? Eu falo assim que você perde massa óssea, você perde massa muscular, você perde força muscular, você perde capacidade respiratória, você perde flexibilidade. Aí o pessoal fala, pô, mas só perde? Eu falei, não, ganha também. Você ganha peso, você ganha cabelo branco. Né? De uma forma brincando assim, mas é para entender que nós temos um tempo, né? Um tempo de existência. E nesse tempo de existência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar as perdas, porque perder a gente vai mesmo. Não adianta. Você, por exemplo, eu falo que a vida da gente é igual ao cartão de crédito. Quando você nasce, Deus dá um cartão de crédito para você. Você vai ter que gastar 1.000 por ano. Se você gastar os 1.000, beleza. Se você gastar mais, no final você vai chegar devendo.
E é isso que a gente não quer. A finalidade é chegar numa certa idade, a pessoa bem. Para ela, tem uma definição de idoso bem-sucedido. Aí a pessoa fala assim, ah, então ele tem bastante dinheiro? Não. É o idoso que consegue sair da casa dele, ir até o supermercado, comprar um litro de leite, colocar numa sacolinha e vir caminhando até a casa dele. Para ele, esse esforço é igual com uma pessoa jovem de 30 anos ter corrido uma maratona. E além do que? Da inserção social, da pessoa poder fazer algo por si próprio. E nesse inteirinho que a gente fala assim, ah, mas então o idoso tem que ter saúde, o que é saúde, o que é qualidade de vida? Antes, né, tem várias dominações, falavam assim, ah, ter saúde e qualidade de vida é ausência de doença. Isso não é mais, porque hoje você tem doença e convive com a doença. Por quê? Pelo avanço da medicina, né? Existe estudo que parece que já nasceu, né, estudiosos, pessoas hoje que vão viver 120 anos. Tá? Por quê? Porque daqui a 60 anos, pensa bem, será que eles não vão conseguir o remédio para o câncer? O remédio para todas essas doenças aí? Provavelmente eles vão conseguir. Então a longevidade vai aumentar cada vez mais. No Brasil, por exemplo, em 2030, o número de idosos vai ser igual ao número de crianças. Pra você ter uma ideia. Nossa. 2030, igual ao número de crianças, né? Aí entram outros fatores. Por exemplo, baixa taxa de natalidade, né? Então, todos esses fatores vão conduzir para que aumente do idoso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que preservar. Então, hoje, o que é saúde? O que é qualidade de vida? Você tem que ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde social, uma saúde, a parte econômica, que é muito importante, a parte espiritual, né? Então, são vários fatores que você tem que ter para você, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Imagina só, você fechado dentro de casa, né? Você pode ter tudo, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo você não tem nada. Então, essa fase é uma fase que há os declínios, né? Em relação à passagem após os 30 anos. E aí vai, né? A cada década que vai passando, 50, 60, 70, a tendência é você ter menos capacidades, né? Mas aí você pode compensar com exercício físico, né? E olha o comentário da Sandra aqui. Ela disse que você é um menino, viu? Agora, eu e ela, a Sandra, nós estamos envelhecendo. Agora, veja aí, quais os benefícios do exercício físico, meu caro José Luiz? Então, eu vou citar algumas possibilidades aqui, né? Por exemplo, tem essas doenças crônico-degenerativas que acontecem com a gente. Por exemplo, você tem perda de massa muscular. Qual que é o exercício bom para você não vai recuperar o que você perdeu. Você vai minimizar as perdas. Então, o idoso hoje, o que se recomenda é todo exercício que ele não tenha impacto. Então, a musculação é um dos mais indicados para que o idoso, né, para que ele possa fazer essa manutenção ou minimizar as perdas, não só muscular, como mais também de massa óssea. E o importante é dizer que cada idoso, né, cada pessoa é o universo. Eu sempre falo isso, né? Então nós vamos falar assim, então todo idoso pode fazer isso? Não. Esse idoso pode fazer isso? Não. Então o profissional de educação física, né, depois eu vou falar, ele tem que ter a capacidade desse entendimento, né? Cada um pode uma coisa. Eu sempre brinco, por exemplo, o pessoal fala que quem corre é louco. Você me conhece, eu gosto de correr, né? Então fala, esses caras é tudo maluco, os caras ficam correndo, é tudo maluco. Aí o cara fala assim, tá, mas maluco. Para mim é normal. Normal. Agora, para muita gente não gosta de correr. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar vôlei. Vai jogar vôlei. Ah, eu gosto de andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta. Então, você tem que escolher algo. Ah, eu gosto de caminhar. Vá caminhar. Então, eu sempre falo, o que você não pode fazer é ficar parado, né? Eu falo assim, ó, imita seu cachorro, né? Vou dar um exemplo. O que o seu cachorro ou o seu gato faz quando ele acorda? Faz alongamento. Ele espreguiça. E uma vez por dia ele dá uma corridinha. No mínimo, uma vez por dia ele dá uma corridinha. Então, imita ele. Aí você fala assim, ah, então, mas ele é animal. Nós somos o quê? Nós somos primeiro animais e depois racionais, né? Só que eles têm a racionalidade. Eu falo que hoje o cara tem um cachorro, né? Fala, ah, eu vou passear com o cachorro. Na verdade, quem leva para passear não é o cara que leva o cachorro, é o cachorro que leva o cara para passear. Que ele induz, né? Que ele saia para caminhar. Então, você tem, olha os benefícios que você tem. Você melhora a capacidade respiratória, que é muito importante nessa época agora, principalmente do coronavírus, né? As pessoas que têm pouca capacidade respiratória, elas sofrem muito, né?
Então, você melhora a parte de resistência muscular e resistência óssea. Então, você tem uma capacidade mais, por exemplo, fazer os serviços de casa, por exemplo, de agachar, de levantar. A gente fala na educação física que é as AVDs, que é as atividades da vida diária. O que você vai fazer? É você fazer uma faxina, pegar alguma coisa no alto, né, agachar. Então, você tem essa resistência, aí você evita o quê? Aquilo que eu falei, que é a queda, né, que pode causar até uma internação e até ir para uma cadeira de roda ou até para uma cama e posteriormente a morte. Você tem fatores biológicos, né, com o exercício físico, né? Então, vou dar um exemplo. Tem um estudo recente que tem um hormônio chamado irisina, que ele faz o quê? Ele combate o Alzheimer. O exercício físico, ele libera dopamina, ele libera serotonina, ocitocinas, que são hormônios da felicidade. Então, traz a felicidade, o bem-estar. Tem os fatores psicológicos, né? Ele tira o estresse, né? Ele te proporciona uma inserção social. Para o idoso é muito importante, né? Por exemplo, esses centros de convivência, aqui na Praia Grande tem muitos, né? Tem várias cidades que tem trabalho. Então, você ir lá, se inserir no meio, né? E principalmente o homem, né? A mulher, ela é mais aberta a isso. A mulher, ela dança e tal. Agora, o homem, ele é mais reticente. Mas se você inserir nesse processo, né? Conhecer outras pessoas. Eu trabalhei num projeto aqui em Santos, de idosos, né? Chamado Hidromar. E aí tinha várias senhoras lá. Elas eram mais alegres do que eu, pra você ter uma ideia. Tá? Por quê? Porque elas tinham um grupinho lá, que elas iam lá, a gente fazia umas aulas com elas. Elas, parece que eu levava, lógico, né? O exercício físico para ela. Né? Mas elas, parece que elas faziam mais bem para mim do que eu bem para ela. Mas na verdade era uma troca, né? E elas se sentiam muito bem. Outra coisa que eu preciso explicar aqui, do exercício físico, né? O exercício físico, ele é mais assim, ele é sistematizado, ele é fragmentado, e ele é sistematizado, ele é progressivo. E você faz ele para atingir um objetivo. Né? Então, eu quero correr 10 km, eu vou treinar lá, eu quero ganhar muscular. Para o idoso, a gente fala mais em atividade física. Né? O que é atividade física? É o movimento, é todo movimento que você faça que gera gasto calórico. Então, por exemplo, eu varrer a minha casa, eu gero sim. Eu limpar alguma coisa, sim. E a CSM, que é uma entidade norte-americana, que é o American College of Sport Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina e Esporte, ele preconiza que pelo menos você faça 150 minutos de atividade física por semana. Né? Então, seria 30 minutos por 5 dias. O que é atividade física? É você se movimentar. Então, né, eu brinco até aqui na minha casa que eu varro lá fora na rua, depois eu varro no fundo do quintal, aí eu faço umas coisas aqui, já deu uns 20, 30 minutos. Uns 20 minutos, pelo menos. Lógico, eu faço minhas corridinhas, que eu sempre corri, né, eu continuo correndo. Mas, se eu não fizesse a minha corrida, eu já estava praticamente feito os 30 minutos aí que o colégio americano, ele preconiza para que a gente tenha uma boa saúde. Agora, quem quiser partir com exercício físico, pode fazer também. Mas a atividade física, ela já... Por que eu falo isso? Mas eu não gosto de fazer nada. Então, assim, eu falo pro cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de correr? Não. Gosto de jogar bola? Não. Gosto. Eu não gosto de nada. Eu falei, não, tá bom, não tem problema nenhum. Você tá feliz? Ele fala, tô. Então tá bom. O que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, mudar o seu estilo de vida. Por exemplo, se você dorme pouco, dorme mais. Aí todos sabem, eu como uma feijoada. Pô, dá pra você comer só um sim, um não? Sim. Mude o seu estilo de vida. Outra coisa importante, cuide do seu lado espiritual. Né? E o mais importante ainda, todo ano, vai lá e faça um check-up. Checou os níveis lá, né? Todos os níveis lá que você pegou lá, estão dentro do padrão, seja feliz. Porque nada na vida é bom se você não tiver prazer. Né? Não adianta eu achar para você, Carneiro, vamos correr 10 km. Fala, pô, você tá louco? Vou correr 10 km para quê? E tá certo. Porque para você, isso não te vai dar prazer. Então você tem que ter uma coisa que tenha prazer, mas que você tenha saúde junto, né? E tem pessoas, por exemplo, cada pessoa é de um jeito. Eu sou alto e magro, né? Tem pessoas que é mais forte e tem pessoas que não que nasceram para ser obesos, né? Mas geralmente eles são mais rechonchudinhos. Isso aí é estudado, né? É estudado na educação física. Então você não pode aquele Hassum lá, não sei se você percebeu, ele perdeu o peso, parece que ele ficou feio, né? Então, morfologicamente, ele nasceu para ser um pouquinho mais cheinho. Mas o importante é você ter saúde. Com atividade física, com exercício físico,
com o estilo de vida, mas que você vá no médico e ele te dê lá o check-up lá, ó, você tá ok, pode continuar a sua vida. Isso é importante. Ô, Zé, agora deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você sabe que tem pelo amor e tem pela dor, né? Tá na prontidão, você falava na prontidão, vamos dar uma corridinha, aí que a gente, pô, corridinha. E eu quero falar uma coisa pra você. Sabor com saber, tem gosto. Agora, e aquele cidadão, vou falar de mim, né? Você fala tem gosto, eu falo de correr, de fazer educação física. Como é que faz para motivar uma pessoa dessa? Só falar, amigão, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Aí eu conheci aqui perto do Jair do Mar, aqui, tinha um velhinho aqui da banca, 5 horas da manhã, todo dia ele estava lá fazendo caminhada. Né? Aí eu fui conversar com ele da banca, né? Pô, legal, hein? O senhor fazendo ele disse que nada. Ele fez a operação lá, ele fez uma operação no coração, o médico que forçou, amigão, faz exercício, porque senão, aí ele fazia, porque senão, né? É, então, existe aí uma forma do cara sentir gosto de fazer um exame físico aí, ou Então, não? se você fizer... assim, é muito difícil você trazer... Porque eu falei assim, né? Quando você... Por isso que eu falei do início, desde a criança, né? Quando você traz um histórico de você não fazer exercício físico, não fazer nenhuma atividade, é difícil você convencer. Por quê? Já é intrínseco da pessoa, né? Então eu sempre brinco assim, né? Na nossa época, né? O cara... isso é um mal, aspas, né? Da profissão, né? Então, antigamente, falava assim, o que é fazer educação física? Sai correndo, né? Sai correndo. Só que hoje, eu, né, o professor de educação física, o profissional de educação física, se eu te der um alongamento, você não anda outro dia. Você entendeu? E é um exercício, o Pilates, né? Alguém falou do Pilates. O Pilates é uma coisa assim, que você pensa, eu tô brincando aqui. Mas no outro dia, dependendo da lógica, aí o profissional de educação física, ele vai dosar a carga certa, né? Se ela forçar, você não anda no outro dia, para você entender. Então, assim, você tem que encontrar na pessoa. Tem uma frase que eu vi na minha disciplina de personal trainer que eu tive na faculdade, assim, você tem que entrar no mundo da pessoa. Então você começa a conversar com ela, vai conversando, você vai conversando até você entrar no mundo dela. E você vai encontrar, eu sempre falo, alguém gosta de fazer alguma coisa que é bom para ela. Aí, às vezes, nem o amor e a dor. Pelo amor, se você explicar, tem muitas coisas. Uma vez eu estava dando um alongamento lá as idosas lá, aí eu fazia os alongamentos laterais e tal, né? Aí eu falei assim, mas você sabe por que a senhora abre um pouco o compasso das pernas para a senhora alongar? Ela falou assim, não. Assim, para você ela tem mais base. Que se a senhora não tiver base, a senhora não vai ficar. É semelhante a uma árvore. Por exemplo, o coqueiro, ele não vai ter raízes para a lateral. Ele vai ter raízes para a profundidade. Porque o coqueiro, isso é conhecimento de roça mesmo, né? Porque o coqueiro, ele é para cima. Já uma árvore frondosa, de grandes galhos, ele tem a raiz, porque ele tem que ter base. Então, quanto mais a senhora melhorar o posicionamento do corpo da senhora, melhor a senhora vai alcançar amplitudes maiores. Aí ela começou a fazer, ela falou, mas não é que é mesmo, professor? Que legal! Aí, a partir daquele... E ela não gostava. A partir daquele dia, ela era a primeira a chegar. Então, você tem que saber entrar no mundo da pessoa. E isso é meio assim, é meio profissional de educação física, né? E meio psicólogo também, né? Você tem que saber como acessar as pessoas e trazer ela para o seu lado. É difícil? Mas com uma boa vontade, eu falo assim, existem muitas pessoas que têm profissão, mas poucos são realmente profissionais. E quando você tem o jeito, você consegue convencer as pessoas que aquilo é bom. E que nem você falou. Porque aí depende da pessoa, você tem que dar o susto. Aí você tem que dar o susto, né? Fala só o seguinte, só que se não fizer isso, tem uma pessoa que infartou. O caso meu mesmo aqui, da minha família. A minha mulher, ela não gosta de exercício físico nenhum. Aí eu sempre falava pra ela, faz. Aí ela teve 4 infartos dormindo. Só infartos, né, de 6, 10, foi constatado depois, de 10 a 12 segundos, né, parado, mas depois voltou. Aí ela parou de fumar, que ela fumava, né, não fez exercício físico, mas pelo menos parou de fumar. Mas aprendeu pela dor, né? Então, mas já foi um avanço, só de parar de fumar já foi um avanço, agora ela vive, toma os remédios, mas ela, como eu falei assim, ela tem uma doença, hoje em dia, antigamente você com uma doença você morria cedo, com 35 anos você morria antigamente. Hoje não, a medicina avançou, então ela vive bem, ela parou de fumar, tirou uma coisa que atrapalhava ela, mas com uma boa conversa você consegue convencer, assim. Ou pela dor, né? Aí não tem jeito. Então, o Jorge Clemente aqui, ele está dizendo que ele é portador de Parkinson e pratica pilates, né? Musculação e corrida e melhora o desempenho, ele está dizendo aqui. Melhorou seu desempenho. Olha aí, ó. Um abraço para o Jorge Clemente, olha o depoimento dele aí.
Você vê a importância do exercício físico, né? Exatamente. Abraço para ele, então. E quando quem tem Parkinson, né, ele tem é um hormônio chamado dopamina, que faz o controle motor. Então, quando você faz exercício físico, o exercício físico ele promove isso. Ele promove o aumento desse hormônio. Então, ele consegue fazer os exercícios. E cada vez, quanto mais ele for fazendo, melhor ele vai se comportar, né? Porque um exemplo até do diabético, né? O cara que tem diabetes, que na verdade, assim, o cavalo do HDL ruim e o bom. O bom, né? O ruim, ele se deposita nas nossas artérias. O bom faz a remoção. Então, se você tiver bastante bom, por mais que você tenha o ruim alto, não estou dizendo que seja bom, né? Mas numa possibilidade, esse bom acaba tirando o ruim, né? Que é a chamada arteriosclerose, né? Agora, se você não fizer exercício físico, o que acontece? Ele não vai, diabético não, quem tem dislipidemia, desculpa, que é a alteração do colesterol, ele não vai remover. No caso do diabético, principalmente na fase adulta, né? Ele produz a insulina, só que ele não consegue fazer um aproveitamento correto da insulina. Quando pratica o exercício ele ativa um transportador de glicose chamado GLUT4. Então, ele consegue, com o exercício físico, ele consegue fazer com que essa glicose, mesmo sem o uso adequado da insulina, ele chegue aos músculos. Então, você acaba, você não fica hipoglicêmico. Então, assim, o exercício físico, né, tem uma frase que diz, ele não é só saúde, né? Ele é um remédio. Ele é um remédio para muita gente. Por exemplo, o idoso que ele está acamado, né? Ele, com a musculação, se ele não consegue andar, se você fizer uma musculação, um bom trabalho com ele, bem, com cargas adequadas, moderada, ele consegue andar, para você ter uma ideia. Você tira uma pessoa da cadeira de roda com um exercício físico bem programado. Oi. Muito bom, hein? E aqui uma pergunta aqui, ó. Qualquer pessoa pode fazer exercício físico ou atividade física? Qualquer pessoa? É por causa do nosso amigo aí que tem mal de Parkinson, né? Então... Mas aí, a idade, por exemplo, a criança tem uma idade para começar a fazer exercício ou não? Todo mundo pode fazer... a criança, como eu falei anteriormente, ela tem que ser incentivada a fazer atividades lúdicas. Que é lúdicas? Brincadeiras. Então, pega-pega... atividades cooperativas, naquelas gincanas, na nossa época a gente fazia muito aquelas gincanas, né? Então, assim, uma coisa assim mais descontraída, nada sistematizado. Ó, corre daqui ali. Ah, faz aquele. A criança, ela não gosta disso. A criança, ela não sabe, não é que ela não sabe obedecer, mas ela não gosta de regra. Você pode ver que a criança, na fase, né, ela gosta de criar regra, e é bom você permitir que ela crie regra. Não sei se você lembra do nosso futebol lá, que a gente fala, bola na trave vale 3 gols. Bola não sei o que, vale não sei o que. Não lateral. Por quê? Porque é bom, que você diverte, né? Então, assim, você tem que, de acordo com a faixa etária, você tem que estimular de forma adequada. Aí, quando você começa a crescer, você já tem uma boa formação. A musculação, né? Anteriormente, era assim, o pessoal falava, criança não pode fazer musculação. Hoje já pode. Então, já tem estudos que a partir dos 7, 8 anos, você já pode fazer musculação. Desde que seja moderado, com cargas baixas, e você sempre incentiva essa criança a fazer um outro esporte, né? Fazer um outro esporte. Por quê? Senão ela fica muito ali, bitolada ali, e a criança tem que fazer um esporte, por quê? Principalmente 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos, para ter interação social, para ela conviver com outras crianças, para ter a cooperação, para saber entender do trabalho em equipe, do respeito, do ganhar, do perder. Hoje em dia, por exemplo, tem um estudo, já tem gente falando, né, em termos de estudo, que esse fator pandêmico aí, desse um ano parado, agora vai para mais um ano, as crianças elas vão demorar 5 anos para retomar, talvez nem retome, o que elas perderam em termos de aprendizado de inserção social. Então, para você ver como é que é. E aí vai chegando na fase mais... Por exemplo, o idoso, ele vai fazer o exercício físico. Dependendo de como ele está, aí, primeiro, procurar um profissional de educação física, né? E o profissional de educação física, ele vai pedir para você ir lá fazer um exame médico. Dependendo da situação, o idoso vai ter que fazer, por exemplo, uma densiometria óssea, para saber como é que está, né? Então, ele vai fazer vários exames. Aí, em posse desses exames, o profissional de educação física vai fazer o quê? Ele vai fazer uma avaliação física inicial, né?
e fazer uma coisa que é muito importante, né, que nós fazíamos lá no resgate, lá, né, é o anamnese. Perguntar o histórico da pessoa. Né? Esses dias mesmo eu estava na praia, aí eu estava lá, porque parece que está escrito que eu sou que eu sou professor de educação física na testa, né? Aí a mulher falou, você é professor de educação física? Eu falei, sou, mas como é que você sabe? Porque eu vejo você é muito disciplinado, você sempre correndo aqui. Eu queria fazer exercício físico também. Eu falei, mas a senhora tem alguma uma patologia? Eu quebrei o tornozelo, eu queria correr. Eu falei, então, para a senhora correr, primeiro, a senhora tem que melhorar isso aí. E ela estava com sobrepeso. Então, primeiro, a senhora tem que, né, ter uma dieta boa, uma alimentação balanceada, ir nutricionista, perder peso, para depois iniciar uma atividade física. Por quê? Eu dou um exemplo muito prático do sobrepeso, né? É a mesma coisa que você pegar um Fusca e andar com o Fusca. Aí você para o Fusca, tira a carcaça do Fusca, pega a carcaça do caminhão e coloca em cima do Fusca, da mesma suspensão, e sai andando. O que vai acontecer? Você não vai andar 5 metros. Então, o sobrepeso, ele causa muita pressão sobre as articulações, principalmente joelho e tornozelo. Então, primeiro, você tem que fazer uma reeducação alimentar com nutricionista. Posteriormente, sim, aí você pode começar qualquer tipo de exercício físico ou atividade física. Importante que eu sempre falo assim, a educação física, que eu falei no início, ela é 30%, ela é coadjuvante em todo o processo. Primeiro processo, eu sempre falo, a alimentação, né? Só com a alimentação você já muda um monte de coisa. Você já melhora um monte de coisa. O estilo de vida, né? Dormir bem, não se estressar, fazer uma boa alimentação. Isso aí tem um lado espiritual muito bom. Isso aí influencia, nossa, grandemente, que nem você falou, né? Quando você está bem espiritualmente, você aceita mais as coisas. Né? Quando você não tá, tudo é ruim para você, não dá. Vamos fazer uma caminhada. Pô, mas caminhada, nesse sol, parece que tudo tá ruim. Então isso é muito importante. Então qualquer pessoa faz, desde que seja com um profissional, né? Precedido, né? De um exame médico. Se você tiver uma patologia, que faça um exame específico, com um profissional de educação física, né? E que seja bem elaborado, planejado e de acordo com a sua capacidade de execução das coisas. Ô Zé, você está falando aí, eu me senti um Fusca carregado de saco de cimento. Ô Zé, para terminar aqui, nós estamos acabando, Zé. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui que está acabando. O que levou um homem da roça a ter gosto pela educação física? Véio? O que aconteceu nesse meio do caminho? Você sempre gostou? Só para finalizar, porque está acabando o nosso tempo aqui, tem 5 minutos. Não, eu sempre gostei. Eu falo, vou te contar uma legal agora. Uma vez eu já postei corrida... eu já treinei, né, apostando contra eu mesmo. E uma vez eu apostei corrida com a viatura lá em São Caetano. Eu perdi nos últimos 300 metros, para ter uma ideia. Então eu sempre... Só que eu montei uma estratégia, lógico, né? Mas mesmo assim foi difícil. E assim, eu sempre fui do interior da roça, né? E lá a gente... essa história é legal. O pessoal lá que trabalhava na roça, né, no final da tarde, ele gostava de tomar uma pinguinha. Todo o pessoal da roça gosta de tomar uma pinguinha. Eles têm uma frase lá, né? Que se tá frio, eles bebem para esfriar. E se tá frio, eles bebem para esquentar. E se tá quente, eles bebem para esfriar. Então, eles bebem todo dia, todo ano, né? E aí tinha uma venda, né? No interior tem venda. Essa venda vende tudo. Vende pinga, vende arroz, vende feijão, vende tudo. E aí eu começava a correr no terreirão lá de café, que a gente secava café. E aí o pessoal bebia rapidinho, que era vários homens lá. Aí acabava o litro de pinga. Falou, menino, você não quer ir lá na venda buscar um litro de pinga para mim? Levou. Aí eu ia correndo até lá, pegava o litro de pinga e trazia para eles. Aí nesse inteirinho eu ficava ali, correndo ali, porque era moleque era bicho doido, como diz, né? E aí acabava de novo. Dá pra você ir lá de novo correndo? Eu ia lá correndo e buscava. Então a corrida, e eu joguei futebol também um tempo, né? Então sempre teve presente, desde quando eu era criança, corria atrás de animal para buscar no meio do pasto. Eu vivia correndo, era mais ou menos eu vivia no interior de São Paulo como se vivesse no Quênia, o pessoal lá do Quênia, né? Então, estava dentro de mim. E eu sempre quis fazer educação física, né? Quando eu prestei na Escola de Educação Física, né, da PM lá, 2 vezes, fiquei, acho que 2 vezes na espera lá, se alguém desistisse, não desistiu. Aí depois aí eu fiz um projeto de vida, né, que a gente sempre teve um projeto de vida. Após eu aposentar, eu vou fazer. Aí muitos duvidaram aí, né, quando eu estava trabalhando. Você não vai fazer nada. Aí eu me aposentei em 2015, 2016, entrei na faculdade e concluí em 2019. Muito bom. O Edson está perguntando aqui, ó, existe exercício específico para cada faixa etária? Lembrando que algumas pessoas, devido a determinadas doenças, devem buscar orientações médicas, além de profissional de educação física. Existe exercício?
para finalizar aqui, nós estamos acabando. Exatamente o que eu falei. Então, cada faixa etária, você tem que trabalhar agora. Por criança, você não vai fazer trabalhar musculação, como eu falei, musculação pesado. Você não vai trabalhar por exemplo, um exercício de alta intensidade. Você tem que estimular a atividade física, mas uma coisa lúdica, de brincadeira. Aí você pega um idoso que tem as lesões ortopédicas. Aí você tem que avaliar. Pô, você vai mandar alguém correr que tem uma lesão de joelho? Não. Então você vai ter que fazer, você tem que se adaptar, né? A condição da pessoa, né, de acordo com o diagnóstico que o médico fez e passou para você, aí você faz um planejamento. Então, por exemplo, o idoso que tem problema de osteoporose, é recomendado fazer o quê? Hidroginástica, porque não tem impacto. Fazer natação. Então, assim, tudo, o exercício físico ele é bom quando ele traz benefícios, né? E não traz. Inclusive, até para fechar aí, se você treina excessivamente, né, até os de alto rendimento, que o jogador, os atletas de alto rendimento, vou falar uma coisa aqui, não sei se você já ouviu, não é saúde. Aquilo lá não é saúde. Tá? Não é saúde. Atleta de alto rendimento não é saúde. Né? Todo mundo que para, depois, geralmente, ele traz umas sequelas. Né? A grande maioria. Por quê? Você tira muito do seu corpo. Né? Então, tem muitos atletas que treinam tantos que ele entra em overtraining, que a gente fala. Né? O que acontece? Ele ultrapassa daquilo que o corpo exige. E até para ilustrar, nessa época de pandemia, por exemplo, ninguém recomenda, tem até um artigo científico que fala isso, não é recomendado você fazer nesta época agora de pandemia exercícios de alta intensidade. Por quê? Quando você faz um exercício de alta intensidade, você fica com a sua imunidade baixa. Por exemplo, eu já treinei tanto de ter infecção no rim. Você entendeu? Porque eu treinei muito. Então você fica com a imunidade baixa. Aí com a imunidade baixa, o que acontece? O vírus te pega um abraço. Você pode ser atleta. Mas se você tiver com a imunidade baixa, então eles falam para você fazer exercícios moderados, de baixa intensidade, ou leve, tá? Para que você tenha uma boa capacidade respiratória, mas esteja protegido e imune. Então, cada situação, por isso que eu falei, não é receita de bolo, é uma xícara de açúcar, não, assim, cada pessoa é um universo. E cada pessoa vai. E tem pessoas, assim, idênticas, às vezes, no diagnóstico, e elas respondem diferente de acordo com a aplicação que você faz. Aí você tem que fazer você tem que avaliar, reavaliar, mudar se for necessário, reavaliar de novo, aí você fazendo os processos até atingir o objetivo. Muito bom, meu tenente. Foi muito bom o bate-papo. Inclusive, tem um comentário aqui da Vivi, que está dizendo o seguinte, que ela tem depressão e o médico me orientou a fazer atividade física. O tema é muito bom, hein? Muito bom. Tem que voltar outra hora para a gente comentar outros temas aí, porque nosso tempo está esgotando. Falei aqui com o segundo tenente da reserva, José Luiz, que é licenciado aqui, graduado, licenciatura plena em bacharel em educação física e é o nosso diretor de patrimônio e educação. Muito bom, Zé, muito obrigado aí por ter participado com a gente aí. Essas informações são muito importantes, viu? Pode finalizar aí com as suas palavras aí, meu querido. Então, antes, né, de falar, de encerrar aí, eu queria falar que, né, aquela frase que a gente sempre comenta, né? A gente nasce sem saber de nada e a gente morre sem saber de tudo, né? E uma coisa interessante, assim, não existe verdade absoluta, né? Tudo que eu falei para você hoje aqui, deve ter um cara lá, não sei aonde, analisando e estudando e daqui 6 meses ele fala, não, isso aqui já não é mais. Por quê? Hoje o lado científico está muito aflorado. Principalmente agora na pandemia, essa parte científica vai acelerar mais ainda. Todo mundo vai correr atrás do bem, para promover o bem-estar das pessoas, né? O assunto é extenso, como você falou, às vezes fugiu até alguma coisa que eu não poderia falar aqui. Falar sobre educação física é uma gama assim muito grande, né? E até para quem um dia for fazer faculdade de educação física, né? E eu já sabia isso, né? Mas sempre quando entrou na faculdade, muitos garotos, né, 18, 19 anos, eles pensavam que era só jogar bola, né? Aí eles viram lá a disciplina de fisiologia, anatomia. Então, educação física é um conhecimento tão amplo, né? Apesar que às vezes o pessoal fala que não é valorizado, não sei o quê, mas enfim, é uma faculdade, né? É um curso que te dá muitos conhecimentos, né? Eu já achava que eu ia aprender muita coisa, mas eu aprendi muito mais do que eu achava que eu ia aprender, né? E nesses momentos aí que né? Lamentavelmente a gente não pode só ficar para baixo, a gente tem que levar a conversa para cima, né?
E também até, desculpa, algumas brincadeiras que eu fui colocar aí, algumas comparações, alguma analogia, no sentido de tornar, né, essa live um pouco mais suave. E falar das pessoas que estão aí no hospital, né, que alguém que tem um ente querido que está aí numa situação difícil no hospital, ou até com a Covid, ou com qualquer outra doença, ou que perdeu um ente querido, né, que tenha força, né, que como alguns depoimentos que as pessoas falaram aí, que às vezes a gente pensa que não tem um caminho, mas a gente vai lá e descobre um caminho. Aí quando você acha que tudo acabou, você olha lá na frente e tem uma luz ali na frente. Então eu sou uma pessoa otimista. E eu sou um exemplo disso, que eu falei para você. Eu, com 6, 7 anos eu tinha medo de gente. E hoje estou falando aqui, já dei minhas palestras, como você dá suas palestras também, né? Para muitas pessoas. Então, todo mundo é capaz. Basta você querer aprender. É difícil. Eu falo assim, nada é fácil. Até acordar de manhã é difícil, né? Então, basta a gente querer, querer ter conhecimento. E o conhecimento, ele está, hoje em dia, principalmente, né, ele está, assim, ao alcance de todo mundo, né? Então, tudo isso que eu falei aqui, se você colocar no Google aí, você vai saber. Ele vai estar lá escrito. Então, eu peço isso, né? Que as pessoas tenham essa boa vontade. Espero que essa minha fala aqui possa despertar alguém aí, né? Que, eu nunca fiz nada. Você mesmo, né? Pô, não gosto de fazer. Quem sabe amanhã você já começa a fazer alguma coisa. O interessante é isso, é trazer todo mundo para um lado positivo da coisa, né? Independente de gostar ou não gostar, e aquilo que eu falei, né? Você entrar no mundo das pessoas, né? E mostrar para ela que isso é importante. E isso vale a pena. Valeu, meu querido. Valeu. Nosso tempo está esgotado aqui. Agradecer as pessoas que participaram aqui dessa live. Dizer para seguir a gente aí, gente, no Instagram aí, no Argo ABC. Segue a gente, porque lá tem orientações do Corpo de Bombeiros para você, viu? Obrigado mais uma vez, meu ilustríssimo tenente José Luiz. E, gente, até a próxima terça-feira, na próxima live. Obrigado, gente. Até mais. Somos nós, os soldados bombeiros, do nosso dever. E no fogo voraz lutaremos para salvar